Boa noite a todos e a todas. Bom, hoje nós vamos iniciar uma live aqui falando sobre a política de atendimento às pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual, né? Lembrando aí do dia de enfrentamento da violência sexual, que foi ontem, né, no dia 18. E aí hoje nós vamos ter a participação, né, da Karina Figueiredo, que ela é a secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra criança e adolescente. Lembrando, né, que atualmente a gente tem algumas autoras que fizeram, inclusive, algumas pesquisas, né, sobre o campo da violência sexual, e aí elas pautam, né, por exemplo, a Sueli Deslandes, elas vão pautando o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual como a principal política hoje no Brasil de enfrentamento. E aí hoje a Karina vai estar aqui com a gente conversando um pouco, né, sobre como que tá essas questões do plano, e em especial nesse contexto da pandemia, considerando que a gente tem também algumas informações, né, sobre o aumento das violências, em especial com as mulheres, nesse momento da pandemia, que daí com as mulheres a gente tem informações, né, que de fato isso teve um aumento. No Rio de Janeiro a gente tem estatísticas falando de 50%, 70% desse aumento em relação ao ano passado, que não estava com a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas outras informações falando que os contextos em que existe violência doméstica, né, possibilita o aumento também de violências em relação às crianças e os adolescentes. E aí a gente também, né, tem alguns contextos que favorecem esse tipo de violação, que é o fato, né, dos serviços aos quais apoiam e fortalecem as relações dessas crianças e adolescentes, eles estarem no momento aí de tentando reestruturar, né, tentando organizar alguma forma de estar funcionando, e aí às vezes também isso acaba impactando num certo distanciamento, né, das pessoas. E ao mesmo tempo a gente vai falar aí das famílias as quais, né, a gente tem como boa parte dos casos acontecem as violências, né, dentro desses espaços. A gente observa também que é um espaço que começa a ficar um pouco mais estressante nesse momento, né, exatamente por causa da quantidade de gente que está dentro de casa, sem ter outros espaços para poder ir. A gente vai falar também, né, agora aqui no Brasil, as questões das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que daí tem as questões do desemprego, e tudo isso vai aumentando, né, uma possibilidade de estresse que possibilita ter algumas relações de violência. E aí a violência sexual, ela é uma das quais entram nesse viés. Então eu vou convidar aqui a Karina, né, que ela é assistente social e secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente, para ela compartilhar um pouco com a gente, né, quais que têm sido as atuações, né, do comitê diante dessa situação, e, contar um pouco também sobre esse processo do plano, né, de como que a gente pode pensar aí o trabalho do psicólogo, em especial nesse momento da pandemia, para a gente efetivar essas políticas públicas, né, de enfrentamento à violência sexual. Bom, eu vou convidar aqui a Karina só um pouquinho. Queria agradecer também as pessoas que estão participando aí enquanto a Karina vai entrando aqui. Oi, Oi, Mariana, estão me Karina, ouvindo? tudo bom? Tô te ouvindo. Estão Todo me mundo está ouvindo, escutando? A gente? Karina também? Sim, né? Tudo bem. Acho que tá. Deixa eu virar aqui. Bom, Dá para virar assim? Fica melhor? eu acho que retinho Dá tá para dando virar? para poder te ver. Acho que vocês estão vendo, gente, também? Assim vocês podem falar, né? Dá agora para ver? É, tá, não, então falando que o áudio tá ótimo também, então, beleza. Ah, então tá bom. Bom, então a Karina, eu acho que deve estar um pouco cansada, né? Que os últimos dias foi de bastante atividade, aí exatamente por causa dessa semana, né? Assim, mas eu acho. Bom, aí eu vou deixar um tempo, assim, para acho que uns 15 minutos, daí para falar um pouco, assim, de como tem sido as atuações das políticas públicas, né? Em especial do Uhum. comitê mesmo nesse período da pandemia.
E aí a gente vai conversando, se as pessoas que estão participando também quiserem mandar algumas perguntas, a gente pode ir trazendo essas perguntas e ir conversando assim com a Karina também. E aí vamos ficar à vontade, né? Vamos participar todo mundo aí. Ok, gente, boa noite. Mariana, obrigada pelo convite. Uma alegria muito grande estar aqui com você nesse momento, viu? Sim. Então, nós estamos, né, nessa semana aí, ontem foi comemorado o dia 18 de maio e 20 anos do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, né, contra criança e adolescente. O Plano Nacional, ele é a nossa principal referência, como você colocou, né, para o enfrentamento, ele traz as diretrizes, né, ele traz as ações que devem ser realizadas, quais são as prioridades. E aí e responsabilidades também, né? Quem é responsável pelas ações. É importante a gente entender que o plano, né, embora pareça que é mais um plano, né? O nosso país tem tantos planos, mas o fenômeno da violência sexual, como vários estudiosos trazem, é um fenômeno complexo, né, Mariana? É um fenômeno que tem múltiplas dimensões, então não dá para a gente olhar para a violência sexual e achar que é apenas uma questão patológica, ou que é apenas uma questão cultural, ou que é uma questão que tem a ver com a impunidade, que tem a ver com a pobreza, né? Ou seja, com as desigualdades econômicas. Não, a violência sexual, ela tem múltiplas dimensões, que envolvem tudo isso, né? Tem a questão das desigualdades, tem a questão da impunidade, né, que tem a ver com o nosso marco legal, que é um marco legal extremamente avançado, mas que não se, né, na prática não se efetiva. A gente não consegue ver a responsabilização acontecer de fato, né, a própria ótica da proteção que está na lei. Então, nós somos um país que tem no seu marco histórico as desigualdades, né, desde a nossa Constituição, como povo, né, se a gente olhar para a nossa história tem um traço que tem essas desigualdades marcadas, né? A gente vê a desigualdade de gênero, né? A desigualdade econômica. Somos um país marcado pelo machismo, né? De forma muito presente. E nessa história toda, né, da constituição do nosso povo, a mulher sempre teve um lugar muito difícil, né? E aí, em consequência, a menina também, né? De subalternidade, né? De subserviência. E isso também, né, contribui para que a violência sexual se perpetue aí por séculos no nosso país. Não que ela não aconteça contra os meninos também, mas os dados mostram, né, que ainda continua, né, embora tenha crescido o número de meninos, mas ainda continua sendo as meninas as principais vítimas. E aí, gente, quando nós construímos o Plano Nacional, né, que está aqui, ó, completou 20 anos, o Plano Nacional, ele nasceu, né, fruto de uma mobilização também grande das entidades da sociedade civil, para que o Brasil construísse esse plano, já que era uma diretriz internacional, né, que todos os países tivessem seus planos. O nosso plano, ele nasceu, então, né, dessa mobilização, e ele tem 6 eixos, né, quais são, gente? O atendimento, a prevenção, a defesa e responsabilização, né, a questão dos estudos e pesquisas, porque, né, é importante a gente conhecer, estudar, entender. A mobilização, que são as nossas campanhas, nossas ações de comunicação, e a participação de crianças e adolescentes, que é o protagonismo, né? Que não tem como a gente pensar nessas ações sem ter a participação efetiva dos adolescentes nesse processo, e das crianças também, mas principalmente dos adolescentes. Então, fazendo um balanço desses 20 anos, o que a gente observa? Que nós tivemos alguns avanços, né? Talvez não sejam os avanços, com certeza não são, que a gente gostaria de estar aqui hoje comemorando aí em 20 anos. Mas se a gente for pensar o que era esse tema há 20 anos atrás e o que ele é hoje, nós temos avanços sim. Por quê? Há 20 anos atrás,
esse tema não estava na agenda política, né? A gente não tinha ele, a saúde não olhava para ele da forma que olha hoje, a educação muito menos, né? Há 20 anos atrás a escola não levava esse tema para a sala de aula para pensar estratégias de prevenção com as crianças, né? O professor não tinha um olhar apurado para saber identificar possíveis sinais de uma criança que estava sofrendo abuso sexual, né? Ou que estava se envolvendo em algum esquema de exploração sexual. As nossas legislações eram extremamente atrasadas e também tinha um viés moral muito pesado para a mulher, né? Até há poucos anos, cerca de uma década atrás, uma década e meia, o Código Penal trazia o termo mulher honesta, né? Então, se a mulher não fosse honesta, aquele crime sexual, o homem, né, que estava cometendo, não seria responsabilizado, ou seja, ele estaria inocentado porque aquela mulher não era honesta, então ela podia sofrer violência sexual, né? E por analogia, as meninas também, as adolescentes, né? E o que era não ser mulher honesta? Era, por exemplo, não ser virgem. Então, em muitos processos envolvendo prefeitos, né, a gente teve vários casos emblemáticos no Brasil que eles ficaram impunes, autoridades, empresários, né, daquelas cidades, porque se provou que a menina não era virgem quando teve a relação sexual com aquela autoridade, né? Então, isso causa para a gente assim, né, pensar quantas mulheres, quantas meninas sofreram violência sexual e esses crimes nunca foram responsabilizados porque, né, tinha toda essa questão cultural, né, esse lugar da mulher na nossa sociedade, da menina. Então foi um avanço importante, né, Mariana, porque a gente lutou muito enquanto comitê para trazer isso para dentro do Congresso e dizer que tinha que mudar a legislação. E conseguimos mudar, então hoje a nossa legislação ela está bem mais avançada, porém ela tem dificuldade de ser operacionalizada, né? Porque nós não temos varas especializadas para crimes contra criança e adolescente, então cai numa vara comum, né? Ou às vezes quando é menina na vara de violência doméstica, aí agiliza um pouco, mas geralmente o processo demora 2, 3, 4 anos, um processo, né? Entre o momento da denúncia até o final do processo. Mas nesse meio, a gente tem que garantir o atendimento, que é outro eixo do plano, que nós avançamos também, mas ainda muito pouco, porque se você olhar hoje para os locais onde essas meninas e meninos têm que ser atendidos e suas famílias, a gente tem poucos profissionais, né, Mariana? Às vezes temos serviços que foram criados, igual os PAVs, né, os serviços de atendimento às vítimas de violência na saúde, mas às vezes você chega lá, tem um psicólogo, um assistente social para um universo gigante, né? Para dar conta, às vezes um enfermeiro ali, que não, né, não abrange ali a cobertura que tinha que ter naquela região. Então, hoje, os serviços de atendimento, eles existem, eles foram criados na maioria do país, porém, com equipe mínima, equipe que é extrema, né? Às vezes tem um rodízio grande, porque os profissionais não são bem remunerados, não são concursados, e aí, né, as pessoas saem. Quando você tem uma equipe ali que está atuando e tudo, de repente alguém sai, né? A gestão também não dá suporte para os profissionais. A gente está vivendo aqui em Brasília, por exemplo, várias colegas que atuavam nos PAVs, a Mariana conhece, né? Porque sim, fez seu mestrado aqui, aí, acompanhou, né? Que estão, Mariana, cansadas, assim, entraram num desgaste enorme e tiveram que sair dos PAVs. Houve uma saída grande de gente agora, porque é isso, né? Muita gente para atender. Só para você ter uma ideia, aqui no DF hoje, saiu o boletim epidemiológico, gente, só nos primeiros 4 meses de 2020 foram mais de 500 notificações ao Sinan, né, os dados do Sinan, notificações de violência sexual.
Então, nesse universo estão as meninas também, né? Tem mulheres, claro, mas as meninas também. Então, é um dado grande, né? Assim, para um período que aí você pegou quase 2 meses de pandemia, né? Já começando o isolamento, que foi tipo entre o dia 10 11 de março. Então, um dado preocupante. E aí você precisa garantir atendimento. E aonde é que vai ter esse atendimento? Se a nossa rede está extremamente né, fragilizada ainda, a rede da assistência social também, a gente não conseguiu implementar o número de CREAs que a gente precisava no Brasil, né? Uhum. E assim por diante. Então, nós temos um desafio grande, que é fazer com que essas ações previstas no plano, né, de atendimento se materialize. Os centros integrados, gente, porque a ideia é que as crianças não fossem revitimizadas. E as pesquisas mostram que uma criança que às vezes sofre violência sexual, ela fala várias vezes dessa violência, né? Porque ela fala para o professor que descobriu, ela fala lá na delegacia, ela fala lá no serviço de saúde que ela vai ser atendida, depois ela fala para o juiz, e a ideia do centro integrado era que tivesse ali funcionando os serviços estratégicos, principalmente, né, da segurança pública, da saúde, né, para que a gente pudesse minimamente ter ali uma escuta protegida dessa criança e de forma que ela fosse uma única escuta, né? Esse é o nosso sonho. A gente sabe que nós não conseguimos avançar, mas que isso fosse uma única escuta e que essa escuta fosse, então, levada durante todo o processo, para que a criança não pudesse, né, não tivesse que ser exposta novamente. É um avanço importante, ainda estamos engatinhando, né, diante dessas perspectivas, mas já é um avanço. Com relação à mobilização, eu acho que é o eixo que nós mais avançamos, Mariana. Hoje, a campanha 18 de maio, ela ganhou o Brasil, né? Você vai em qualquer município, de norte a sul, ela foi interiorizada. Então, as pessoas hoje fazem a campanha. Tudo bem, fala só na época do 18 de maio. Mas estão falando. É um tema que antes era um tema velado, né? Que se mantinha muito ali em segredo nas famílias, não se falava sobre ele. E hoje não, hoje nós temos vários setores falando. Então, o eixo da mobilização e das campanhas foi um eixo que a gente avançou bastante. Outro eixo foram os estudos e pesquisas, né? Você sabe, por né, ter acompanhado aqui, ter pesquisado. Então, antes a gente não tinha muitos estudos e pesquisas. Hoje, são inúmeras. Se a gente for olhar o número de teses, de dissertações, de pesquisas de instituições, né, cresceu muito e essas pesquisas foram fundamentais para a gente conseguir avançar. Por exemplo, no atendimento ao autor da violência sexual, né, ou ofensor sexual, a gente não tinha esse atendimento no primeiro plano nacional. Quando o plano foi revisto em 2013, a gente conseguiu garantir o atendimento, né? A gente conseguiu garantir que entre esse atendimento ao autor da violência, por entender que é de extrema importância, né, esse autor, porque a grande maioria dele está no contexto familiar, né, e precisa também ter oportunidade de ser atendido, mesmo que no processo de responsabilização, para ele também desconstruir esse lugar, né, que ele tem, essa visão que ele tem, e que muitas vezes motivou essa violência sexual, que as pessoas acham que foi motivada porque é um caso patológico. A grande maioria não é, gente. Não é uma patologia, um transtorno da sexualidade. É muito mais uma questão cultural, né, do machismo, que mobiliza e que acaba contribuindo para que essa violência sexual aconteça, né, Mariana? Sim. Não sei se você quer trazer alguma questão também, alguma reflexão. Não, acho que assim, né? Primeiro só queria comentar assim que quando você fala dos PAVs, né? Aqui no Tocantins a gente não tem exatamente os PAVs, mas a gente tem o serviço de atendimento às pessoas em situação de violência sexual que a gente chama de SAVs ou SAVI, né? Que o SAVI ele é no hospital infantil, que atende O áudio todas está as cortando para situações. mim. Tá? Só um pouquinho, Mariana, deixa eu ver o que aconteceu aqui, que o áudio tá bem Cortando, baixinho. né?
Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se foi porque alguém tentou me ligar, e aí. É, pode ser, que aí geralmente mexe um pouco no áudio, assim. É, eu tenho que ver onde que eu aperto aqui para voltar. É, Não, não é aqui não. Peraí. Karina, tu não tá me escutando, né? Deixa eu só ver se meu filho traz um fone aqui para mim. Peraí. Tá. João, traz um fone aí para mim, por favor, para ver se eu consigo melhorar aqui. Para ouvir a Às vezes Mariana. acontece, porque as pessoas estão dizendo que estão te escutando aqui. É, ok, deixa eu só ver aqui se eu consigo pelo. Engraçado que tá para mim como se tivesse no máximo, mas. É, né? Vê aí, Mariana, fala aí, deixa eu ver se melhorou. Karina, então, a gente estava pensando, Sim, quando você estava falando, deu para escutar? tá, Tá? Não, então, pode quando falar. você estava falando, né, do PAV, que em Brasília é o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência, aqui a gente vai ter, dentro da saúde, né, o SAVES, que é o Serviço de Atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual, que daí vai atender a família e a pessoa que sofreu essa violência, né, e o SAVI, que atende no hospital infantil as crianças que tiveram situação de violência, que daí não necessariamente é violência sexual. Só que a gente teve no meio do ano passado uma situação muito complicada, que foi a questão desses atendimentos, eles serem dissolvidos. Os profissionais que estavam trabalhando nesse local, eles ficariam lá para atender outras demandas que não fossem só a questão da violência sexual. O Estado dizia que Nossa, não era uma desativação do serviço, mas no fim acaba sendo, né? Então a gente acaba, assim, não tendo tanto um serviço agora que a gente tem lá, diz que tem esse serviço, que ainda vai lá, vai atender as pessoas que estão nessa situação ainda podem procurar os hospitais, né? Mas aí a gente teve uma diminuição mais ainda, assim, da quantidade de profissionais que vão estar diretamente voltados para essas demandas. E aí uma pessoa perguntou, assim, né, que depois do processo de revitimização da vítima, assim, né, qual seria a melhor conduta, né, que a gente poderia ter, assim, tanto psicológica, social também, né, da gente pensar aqui numa ideia do atendimento psicossocial. Acho que se você quiser falar alguma coisa, eu posso ir tratando também um pouco mais é. sobre. A questão da revitimização, ela acontece muito, por isso que eu trouxe, né? Justamente às vezes por um despreparo das pessoas da rede, né, Mariana? Que muitas Sim, vezes tem também aquela história, eu quero escutar para ver o que a criança vai falar, se é verdade mesmo, se, né? Então, aquela curiosidade também, que é uma coisa que a gente traz, que às vezes acaba comprometendo mesmo a intervenção, então tem isso. E aí fica querendo, né? Não, mas me conta como é que foi e tal. Aí quer que a criança fale na escola para saber se é sim. verdade mesmo, porque, não, eu vou fazer uma ocorrência, né? Ou seja, eu vou fazer uma notificação e vai que isso é a criança que está mentindo, a criança que está inventando. E aí fica querendo perguntar, né? Então É, pergunta, aí chega no conselho tutelar, pergunta de novo. A gente já teve, bem no início ainda, quando a gente começou a trabalhar esse tema, né? Quando eu comecei a trabalhar no Secria, mais de 20 anos atrás, a gente tinha cada relato assim de conselheiro tutelar que chegava a criança, aí ele punha a criança em cima da mesa, ele ia fazer quase que um exame lá, olhava, tirava a calcinha da criança para ver se tinha alguma marca, né? Se tinha alguma. Então, eram situações extremas. Principalmente né, nas cidades menores, no interior, porque às vezes a criança é conhecida do conselheiro tutelar, né? É o pai uhum. da criança ali, o suposto abusador é conhecido. Então as pessoas ficam, não vamos levar isso para frente, não. Às vezes a criança inventou isso. Então tem também essa questão, né? Que aí, por isso que a gente lutou também pela lei da alienação parental, que às vezes ela ficou muito mal interpretada, né? E hoje sofre tanta represária aí, inclusive querendo que seja revogada a lei.
mas porque, né, a gente tinha muitas situações também de alienação parental nesses casos de violência sexual. E aí, qual que é a ideia, gente? A ideia é que cada município tenha que pactuar um fluxo para esses casos, né? E profissionais capacitados. A gente fala de capacitação, as pessoas acham que a gente já fez muita capacitação. Não fizemos. Capacitação tem que ser uma coisa constante, né? Tem que ser primeiro um compromisso ético nosso, de cada profissional, e tem que ser um compromisso da gestão. Por quê? Né? Tem que estar capacitando os profissionais. Ah, se chegar um caso, você suspeitar de um caso, né? Porque a lei fala da suspeita também. Como é que você vai Sim, agir? O que que você tem que fazer? Quem que tem que ser acionado, né? E também sobre a própria intervenção junto à criança. Tanto é que essas metodologias para escuta de criança, elas são metodologias que foram muito estudadas, né? Que foram experimentadas para saber se de fato era isso, qual que era o melhor caminho para a gente fazer essa escuta da criança sem revitimizar a criança. Então, é muito importante que os profissionais estejam capacitados, né? Os SAVs, né? Os serviços todos que tem aí no Tocantins, que eram inclusive serviços muito bem estruturados, eles tinham essa preocupação, né, Mariana, de formar os isso. profissionais, de estar fazendo supervisão. Eu defendo muito a importância da supervisão para a gente que faz atendimento. Né? Vocês, psicólogos também, né, que estão muito mais vinculados a esses atendimentos. Nós, assistentes sociais também, que acompanhamos, né, acompanhamos muitas vezes os atendimentos com as famílias. Então, a supervisão é importante, né? E a gente quase não vê supervisão. É. Então, a gestão também tinha que dar supervisão para os profissionais, né? E para que esse profissional também tenha um suporte para atuar, né? Porque às vezes são casos tão complexos, né? Casos assim que a gente precisa ter tanta discussão em rede quanto a supervisão, né? São duas dimensões que a gente traz, principalmente a discussão em rede, né? A gente tem que estar junto com a rede, pensando em estratégias, como é que a gente vai fazer esse cuidado tanto da criança, da família, né? Dos profissionais, da quem está ali junto. Então, olha, e a gente ainda vê muitas situações de omissão, às vezes, da rede, né, Mariana? Que podia Sim. ter tido uma intervenção mais qualificada, mais protetiva e acaba não acontecendo. Eu acho que isso que a Karina está colocando, assim, né, como conduta, é importantíssimo a gente compreender que a conduta em relação à revitimização, ela precisa ser muito mais em relação à rede, a quem está promovendo os atendimentos, do que exatamente em relação à criança ali, né? A criança, ela sofreu outras violências, mas uma forma da gente poder modificar, né, e diminuir os danos sobre isso é exatamente a organização dessa rede, né? Então, isso que a Karina está mencionando, né, sobre a necessidade de que a gente estabeleça um fluxo de atendimento. Isso vai organizar muito, porque, inclusive, a lei da escuta, né, ela propõe, não é que essa criança, quando ela menciona lá sobre a escuta especializada, a ideia não é que a criança esteja rodando, né, que indo em cada um dos serviços, contando essa história, mas o próprio instrumental, né, quando a gente tem reunião, né, da rede, e aí essa reunião da rede, ela não pode ser de, tipo, uma vez a gente foi lá, reuniu, conversou sobre aquele caso e depois nunca mais se falou, né? É, Mas ela precisa ter monitoramento, precisa ter novamente, assim, né? Por exemplo, aí em Brasília, uma das regiões administrativas, ela tem todo mês tem a a rede reunião da vai se rede. reunir, né? Então, eles, naquela data ali está marcada, todos os serviços têm um representante que vai estar participando de lá, e isso é extremamente importante exatamente para poder fazer a discussão dos casos, né? Porque o atendimento da violência sexual, como a Karina falou, ele não é um atendimento que é no sentido da gente atender na simplicidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, não dá para um atendimento só achar que vai conseguir garantir todas as demandas das desigualdades sociais que essa pessoa sofre e que possibilitaram serem fatores intervenientes para que essa violência ocorra, é um serviço só da conta, né? Então, por isso, a gente precisa de ter vários serviços articulados para poder dar conta da Sim, situação da violência sexual. E aí, a gente, enquanto trabalhador desse serviço, a gente precisa
estar atento a isso e propor essa organização ali, né? No sentido de ser um pouco mais protagonista, porque isso é o que vai diminuir bastante os danos da revitimização, assim. Acho que uma outra coisa assim que acaba sendo como dano, né, é que acaba que é natural, né, a criança ir mudando, a criança ou adolescente ir mudando o relato que ela vai fazendo, exatamente, inclusive, por como a gente está perguntando, de como a gente está fazendo essa metodologia de escuta, e isso era uma das questões, inclusive, que começava a questionar se de fato a pessoa estava agindo com a verdade, né, se ela estava contando sobre um fato que era verídico ou não. Quando havia alguma discrepância entre os relatos, né, a gente já começava a achar que não, tem alguma mentira aí, né? Eu acho que tem uma série na Netflix, que eu acho, agora eu esqueci o nome, mas ela conta um pouco sobre esse processo, né, de uma adolescente que ela sofreu uma violência sexual, e aí como a rede foi, no caso a polícia, né, ela foi lidando, ela foi mudando muito o relato, e aí isso, ela teve que pagar depois para o Estado, né, como se ela tivesse fazendo uma injúria e tal. Outra pessoa que também estava perguntando é quando a criança volta ao convívio e quando a criança volta ao convívio do abusador, como a Ah, rede tá. reage, Tô né? pondo aqui por causa do áudio que ainda tá baixo, viu, gente? Às vezes eu tô aproximando mais por isso. Eu vi aqui a questão do quando volta ao convívio com o abusador, né? É um desafio, porque às vezes é aquilo que eu falei, né? O lapso de tempo que tem no processo, né, Mariana? Às vezes Uhum. o processo de responsabilização demora tanto, aí no primeiro momento se tira a criança daquele convívio como uma medida protetiva, que não deveria ser. A lei fala de tirar o abusador, mas Sim. o nosso sistema de justiça é tão ainda lento nisso, que às vezes você tem que tirar a criança, por exemplo, levar para conviver com a avó, né? Levar para. Principalmente quando você tem uma mãe que às vezes Tá em outras situações de não teve vulnerabilidades também, né? um trabalho com essa mãe, né? A mãe não reconhece que aquele pai, aquele padrasto, aquele companheiro dela é o possível abusador, né? E aí cria todo aquele processo, inclusive muitas vezes se culpa, né, a criança ou até adolescente, quando é adolescente isso é bem mais complexo. E aí, às vezes, a medida protetiva é colocar essa criança na casa de alguém, de uma avó, né? De um Uhum. tio, de uma tia. A gente tenta, em última instância, só levar para o acolhimento, numa instituição. Mas o ideal é que fique no convívio familiar. E muitas vezes, passa ali 2, 3 anos e aquele caso não foi, né, não foi responsabilizado, aquele abusador continua lá. E às vezes a criança volta até a conviver com a mãe, porque se entende, não, volta, né, conviver ali na casa. Ah, passou, foi só naquela época, agora, né, é outro momento. E muitas vezes não foi garantido um acompanhamento para essa família, né, um acompanhamento para esse abusador. Então, gente, é muito complexo, assim, é um dos temas muito difíceis e que a gente ainda tem uma rede muito frágil, né, que não dá conta de monitorar esses casos. A gente até tem ali a rede, eu falo assim, a rede se reúne, estuda o caso, pensa as estratégias, mas na hora de monitorar se aquelas estratégias de fato deram certo, né, como é que tá e tudo, é muito difícil, porque você tinha que ter, né, um conselho tutelar acompanhando, né, junto com a rede, visitando essa criança, atendendo essa família, né, pela rede ali, mas a gente sabe que não funciona assim, infelizmente, principalmente, né, nas cidades onde tem uma demanda maior, né, Mariana? Sim. E eu acho que assim é importante a gente compreender, né, que a gente está falando assim que as violências, em especial de violência sexual, a boa parte de quem comete essa violência, ela está dentro do ambiente familiar. E aí, isso que a Karina está trazendo, né? Assim, de que a gente acaba vitimizando, né? Punindo a pessoa, quem sofreu a violência e nem não quem cometeu essa violência. Porque quem perde, né? O direito da convivência familiar, geralmente é a pessoa que sofreu essa violência. E aí, bom, a minha dissertação, inclusive, ela vem pautando um pouco sobre isso, que eu não vi o nome da pessoa que perguntou.
Silvinha, né, que perguntou sobre isso. E aí, bom, nesses casos, acaba que a gente fica, assim, essa criança, ela perde muito, né, em perder esse convívio, mas boa parte das vezes ela também vive uma relação que é muito ambígua, né, porque ao mesmo tempo que essa pessoa é quem comete a violência com ela, é alguém que ela tem um certo afeto também. Então, por isso, Sim, na minha dissertação, a minha dissertação é sobre adolescentes que cometeram eu violência falo sexual, que né? E aí né, a sim, gente não, eu digo defendia que a bastante violência a questão. sexual, né, Mariana, Sim, pode falar. das violências contra criança e adolescente é a violência mais difícil, mais complexa da gente conseguir pensar nas ações de Sim. enfrentamento. Por quê? Isso que você falou, ela deturpa também na criança essas relações socioafetivas, né, que ela constrói. Então, muitas vezes, aquele pai que simbolicamente representa o cuidado, o afeto, né, a proteção, também em determinado momento representa algo que ela não gosta, que dói, que incomoda, né? Que ela sente nojo, mas que ao mesmo Uhum. tempo é alguém que ela ama. Então vocês imaginam como é pesado e como é difícil isso para a criança, né? Principalmente se a gente não garante um processo, né, de acolhida, de atendimento, de acompanhamento dessa criança para trabalhar essas questões. Porque de um lado ela, né, tem essa vivência do afeto, do outro lado ela tem a vivência da violência, né? A gente também que estuda e que lê, que, né, acompanha as pesquisas, vê que os casos de violência sexual, né, contra a criança, eles têm todo um processo também de sedução, muitas vezes, né, Mariana? Sim. Então, não é aquele caso, cheguei ali, aquele estupro que acontece na rua, né, ali, que a pessoa foi estuprada e tal, né? Não, né? Então, é alguém conhecido, que seduz, que, né, também oferece alguma coisa para a criança, né, que envolve a criança numa situação, num jogo ali que a gente chama, né, de sedução. Por isso, a dificuldade da criança também identificar que aquilo é abuso. E aí, Uhum. quando a gente fala da necessidade de começar desde pequenininho com a criança, as estratégias de prevenção, né, Mariana? Ensinar para a criança a questão da educação sexual, quando a gente defende, e é uma né, das ações do plano, é para a questão da autoproteção e da autodefesa, porque a partir do momento que a criança consegue entender que ela vai saber diferenciar o que é um toque de afeto que o pai tem com ela, o padrasto, o tio, do que é um toque erotizado, ela vai conseguir falar sobre isso, ela vai conseguir pedir ajuda, ela vai conseguir falar que ela não quer aquilo, que aquilo incomoda. Então, isso é muito importante, né? Por isso que a gente que atua nessa área defende muito a necessidade da autoproteção e da informação para a criança. Claro, respeitando as etapas, né, Mariana, de Sim. desenvolvimento. A gente não vai Falar levar informações para a criança que ela não está preparada, mas sim. hoje tem muito material didático aí legal, feito por gente muito legal. Inclusive, nós estamos numa parceria bem legal, Mariana, nesse 18 de maio, né, com a Carol Arcari, do Pipi Fifi, e com a Fafá, que é contadora de história, né, o canal da Fafá, e ela tá contando histórias, contando o livro novo que a Carol fez, né, que fala do consentimento, e também contando histórias, ela e outras contadoras, durante essa semana, para justamente as crianças, através da história, né, que é o universo que você acessa a criança, você possa levar informações no sentido de pensar nessa autoproteção, né, para que a criança saiba que se acontecer aquilo com ela, ela não precisa ficar calada, né, porque tem muita história do segredo, né, o abusador fala, esse é o nosso segredo, você não vai contar para ninguém, né, então a ideia da contação de história para as crianças é um universo muito interessante, porque você, né, consegue dialogar com algo que faça sentido para a criança e, ao mesmo tempo, você consegue também levar essa informação. Então, assim, eu estou muito feliz com essa parceria com a Fafá, né, e com outras contadoras, que a Carol
propiciou para a gente, porque a gente consegue atingir as crianças, principalmente nesse momento da pandemia, né, Mariana? Que Sim. elas estão em casa e sujeitas à violência. Isso. E aí eu acho que é importante, né, enquanto rede, a gente trabalhar com essas questões dos modos preventivos, né, que daí os psicólogos e as psicólogas que estão no CRAS, né, é uma possibilidade de estarem trabalhando, e aí esses instrumentos e materiais que a Karina está falando, né, do PIP e da FIFI, que eu acho que boa parte já conhece, daí a Carol Arcara, inclusive, lançou outro agora falando sobre a ideia do consentimento, que daí traz outros assuntos, né, para a gente poder conversar com as crianças, é uma forma delas começarem a reconhecer e, inclusive, né, Silvinha, isso que tu estava falando, assim, de como que a gente pode trabalhar com essa criança, né, que o abusador está dentro do convívio familiar, é importante para ela também começar a ter algumas ações de autodefesa, né? Então, isso é extremamente importante, não só para quem ainda não sofreu a violência, mas para quem depois também, de como que ela vai criar algumas estratégias para que aquilo não Uhum. aconteça novamente com ela, né? E aí ela precisa reconhecer que aquilo ali é uma violência. Da mesma forma que na rede também é importante que a gente garanta o atendimento para esse autor da violência, para que ele possa reconhecer que o que ele fez é uma violência. Porque na minha dissertação, boa parte assim na minha dissertação e outros estudos também apontavam sobre isso, né, de que geralmente o autor da violência ele não entende que o que ele fez é uma violência, né? Exatamente Não. pelas coisas que a Karina estava falando. Como a gente vive numa sociedade extremamente machista, né, adultocêntrica, a gente não entende que a criança a gente não entende, não coloca isso na relação, que a criança ela merece respeito, né? Que a gente tem que tratá-la como gente, inclusive, né? Mas a gente trata muitas vezes como objeto. E aí entende, por exemplo, os adolescentes que eu atendi, eles diziam que fazia parte deles não poderem falhar depois sexualmente com uma mulher adulta. Daí eles estupravam criança para poder dar conta Sim. depois de não falhar com as mulheres, assim. Então, assim, o universo, né, da masculinidade, ele é construído sobre diversas perspectivas que elas auxiliam e, inclusive, justificam essa questão de que isso não é uma violência, que eles estão fazendo uma brincadeira, é algo que ele está fazendo para desenvolver a sexualidade dele, menos uma violência. Então, o atendimento, né, tanto para o autor quanto para a pessoa que sofreu a violência, ela é algo que é extremamente importante para a gente garantir para que diminua, né, igual o Vicente está mencionando, a Janaína foi mencionando, e a Silvinha também, de que essa criança ela se sente culpada, né? E esse autor também reconheceu o que ele fez. Então, é importantíssimo a garantia do atendimento exatamente por isso. E aí, por isso, assim, dentro da rede, a gente precisa acompanhar, né, quando a gente faz o encaminhamento para outro serviço, para poder garantir o atendimento, se de fato aquelas pessoas estão indo para o atendimento, né? Porque uma das grandes questões é que a gente encaminha, mas essas pessoas não conseguem receber os atendimentos por diversos motivos. E aí a gente precisa estar acompanhando nesse sentido também, né? Mariana, ficou bem baixinho no final, que para mim eu tentei melhorar, mas eu consegui compreender um pouco o que você fala, né, da questão dos desafios que a gente tem, né? E assim, e aí eu acredito muito que a nossa grande dificuldade hoje é que a gestão pública, né, que assume aí as prefeituras, os estados, o nosso país, entendam a gravidade dessa violência, entendam a gravidade dessa violação de direito, né, que é uma violação de direito humano, e entendam que a gente precisa investir nessas ações. Quando você fala aí do CRAS, né, do trabalho de quem está lá, de pensar na prevenção, de pensar. Para isso, a gente precisa ter orçamento público. Sim. Nós estamos num momento muito difícil, né? Desde a PEC 95 de congelamento de gastos, a gente viu aí, né, e vem assistindo um retrocesso no que se refere à questão do, né, do orçamento e da garantia da ampliação desses serviços, né? Porque muitas vezes é um CRAS também com uma equipe mínima que não dá conta de fazer o trabalho de fortalecimento de vínculo, né, de fortalecimento daquela família, de pensar estratégias de autoproteção. E aí fica muito difícil. Então, enquanto no nosso país criança não for prioridade absoluta no orçamento,
a gente não vai avançar, né? Criança tem que ser prioridade no orçamento público. Esse é o nosso desafio, né? E a gente luta muito por isso enquanto Comitê Nacional e comitê nos estados também, né? Nos municípios. E esse ano, né? Não sei se a gente vai ter, mas eu acho que assim que, né? As eleições para prefeito, a gente tem que pensar muito nisso, né? E Sim, pactuar também junto com os conselhos estaduais e municipais, principalmente, que os prefeitos que assumirem tenham compromisso, né, com a infância, que eles assinem um documento se comprometendo em garantir os serviços, né, voltados para a infância, garantir o orçamento, porque o que a gente vê é uma descontinuidade, né, Mariana? Mudou o é, prefeito, mudou o governador, a gente tem que começar tudo de novo, esse processo de articulação, as ações ficam paradas, a gente está vivendo aqui em Brasília isso, né? O centro integrado super fragilizado, as meninas lá com desafio para manter o trabalho do centro, né? Os PAVs que deveriam ter sido fortalecidos não foram, no sentido assim de ter mais servidores, né? Ou uhum, de ampliar mesmo o número de PAVs e assim por diante. Então, o desafio da gestão a partir do orçamento público é muito difícil, gente. Muito difícil. e eu acho que boa parte do teu trabalho é, né, do teu e, né, e dos comitês nos estados e nos municípios, que daí a gente teve Sim, algumas participações das meninas, né? A Graça estava aí participando, a Andressa, a Larina, que também estão nesses trabalhos dentro de outros municípios. A gente faz esse trabalho nesse sentido de tentar garantir, né, que sim. o orçamento público possa garantir a temática e a prioridade, né, da infância e da adolescência como um foco, né, nesses orçamentos. Aí eu vou partir assim para a última pergunta, né, mas para a gente ir finalizando, mas a Lady Laura, ela está participando e aí ela A colocou Lady assim, né, de que Laura! Foi nossa homenageada, hein? Grande Lady ontem, Laura. né, pelo todo o trabalho que ela Importante fez aí a aqui atuação no dela. Tocantins, isso, em relação ao enfrentamento da violência sexual, né? E aí ela trouxe uma pergunta, assim, né, de que o Ministério da Família e dos Direitos Humanos ontem divulgou os dados do Disque 100, né, e os dados revelam uma queda do número de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí ela pergunta assim, como você vê essa subnotificação durante a pandemia? Assim, a subnotificação eu acho que tem a ver com várias questões. Uma delas é o próprio canal do Disque 100. Ele é um canal hoje que ele está extremamente difícil de acesso no sentido da linguagem, né? Se você fizer uma ligação no Disque 100 hoje, e eu sugiro que todos façam, até para ver como é, assim, uma pessoa, por quê, né? Quem muitas vezes ligava era alguém da rede ali, é o professor, que às vezes não queria acionar o conselho tutelar o que deveria, mas ligava, né? Hoje as crianças estão em casa, né? Então quem tem possibilidade de fazer isso é um familiar que está vendo aquilo, é um vizinho que sabe da situação. Mas ao ligar no Disque 100, vocês vão encontrar muita dificuldade no acesso mesmo. O tempo, né, a URA que a gente chama, o tempo diminuiu, mas a linguagem ainda é rebuscada. Né? Então, às vezes, a pessoa não entende o que é aquilo. Falar, ah, bem-vindo ao Disque Direitos Humanos, Disque, como é que fala? De violações de direitos humanos, é uma linguagem bem. Eu não sei se mudou essa semana, eu vou até ligar para ver, mas a semana passada ainda estava bem complexo. E aí a gente, enquanto comitê, fez uma pressão ao CONANDA, o nosso Conselho Nacional, para que levasse esse debate ao governo federal, ao Ministério da Família, Direitos Humanos, para reestruturar o Disque 100, principalmente pensando no fato de que a criança, talvez ela mesma tenha que pedir ajuda. Né? O adolescente, então, assim, eu penso numa criança mais velha um pouco, né, que consiga já minimamente entender ali do telefone, e aí todo mundo fala toda hora na televisão, no rádio, ela escuta, diz que 100. Aí ela vai tentar ligar para pedir ajuda, né? Porque o 100 já foi pensado justamente para ser um número curto e fácil. Mas quando ela liga, ela não tem uma possibilidade de ser acolhida no sentido, né? Se você for criança e está precisando de ajuda, diz que um, né? Alguma coisa assim. Não tem, não tem. Então, a criança hoje, ela está sem possibilidade concreta de pedir ajuda.
né? Por isso que eu estou falando em todos os momentos que eu estou participando nesse 18 de maio aqui virtual, que os conselheiros tutelares eles têm que estar presentes na comunidade. O conselho tutelar tem que estar, o carro de som tem que estar passando ali, falando, olha, né? Se você estiver precisando de ajuda, souber de uma criança que está sofrendo violência, procure o conselho tutelar, o telefone é esse. A rádio tem que falar, porque as crianças estão muito mais vulneráveis. E eu acho que essa queda no número das notificações, que a gente já vê que não aconteceu necessariamente no DF, porque houve um número significativo, né, de registros de violência, 500 e pouco, eu até anotei aqui os dados. Mas eu acho que o Disque 100 tem a ver com isso, gente, a dificuldade de acessar mesmo o Disque, entendeu? Eu Porque acho a que nos linguagem é últimos. complexa, a linguagem não está fácil. Eu acho que tem isso, né? E tem as outras questões, assim, que nos últimos anos a gente tem visto também, o Ministério Público, o Ministério de Direitos Humanos, ele divulga um relatório, né, falando sobre o Disque 100, e aí a gente verifica, na região norte do país, a gente verificou nos 2 últimos anos uma queda de denúncias, né? E aí, quando a gente Sim, olhava também sobre a questão de como, depois que essa denúncia chega lá no Disque 100, como ela é encaminhada, a resposta da rede ela é baixíssima, né? Então, assim, a gente é. chegou do Ministério Público ter 15% de retorno dessas denúncias, os outros serviços menos, às vezes. Então, acho que uma das questões também, inclusive para essa subnotificação, e aí a questão da pandemia, ela deixa isso muito mais evidente, é que a gente precisa estar comunicando com essa rede, né? Precisa dar o retorno. Acho que essa questão que a gente está falando, né, sobre o atendimento, e de dar o retorno, a É o comunicação processo do da monitoramento, né, rede, que a ela é gente uma não das tem, coisas que é. né? E aí isso é uma das questões assim que demonstra o tanto que enquanto rede a gente está desorganizado, desarticulado e a gente entra em crise também dentro das redes quando tem uma situação de violência sexual, né? A gente não sabe direito o que fazer, como que vai lidar. E aí eu acho Sim, que é importante todos esses dados, eles refletem, né, sobre tudo isso. Bom, acho que a gente poderia ir fazendo um pouco as é isso. considerações finais, assim, né? Se tu quiser colocar mais alguma coisa, Karina, assim, mais para a gente ir finalizando também. Não, eu acho que é isso, né? O desafio que fica para a gente, né, Mariana, primeiro, a gente não desanimar, né, de continuar essa luta nossa, aí são 20 anos de construção de um tema que era muito mais invisibilizado do que é hoje, então a gente tem que ter isso também como uma dimensão importante, né, para a gente entender que a nossa luta não foi em vão, né? Sim. O trabalho de todos nós pelo Brasil afora, vocês aí no Tocantins fazendo um trabalho belíssimo pelo SEDECA, né, e outros parceiros. Então, o nosso trabalho não foi em vão, gente. Né? Nós conseguimos tirar um tema que era um tema que ficava no debaixo do tapete ali, que ficava em segredo. A gente tirou ele, né, e levou ele para a agenda pública, para a agenda política. Hoje, vários setores falam desse tema, né? A gente tem igreja que faz campanha na época do 18 de maio, a gente tem. Então, é a rede mesmo atuando, mas ainda é, né, um desafio enorme, porque nós somos um país onde a política social ela não é prioridade, né? A gente viu claramente a política econômica ela sempre foi prioridade nesse país, então o orçamento público para a infância e adolescência a gente tem dificuldade que seja priorizado e nos últimos anos a gente tem visto isso de forma mais concreta, né? A não priorização de políticas públicas, de políticas sociais. E isso vai refletir diretamente nesse processo. Então, o que a gente tem, né, como dimensão para os próximos anos é repensar nossas estratégias também para atuar, né, de forma que a gente avance no Uhum. sentido de fazer, porque a gente faz audiência pública todo ano, né? A gente faz seminários, não que a gente não tenha que fazer, mas nós temos que cada vez mais também repensar como é que a gente pode construir esses processos de forma mais participativa e que acesse cada vez mais a população para se sensibilizar. Acho que está tendo um problema, né, assim, lá com a Karina.
Mas, oi, Karina. Então, é isso, Mariana. Você queria Tá, falar? tá Te dando... cortei? Não, não, que tava dando É, eu acho acho que que deu um pico aí na internet, aí deu deu. um corte, assim, um pouco o que você estava falando. Mas estava falando, assim, da questão da gente, né, sensibilizar as pessoas em O que eu relação a estava falando continuar era que a mesmo. gente precisa mobilizar o vereador que está ali, que ele precisa votar, vai ter que ter orçamento, tem que mudar a legislação municipal, muitas vezes. Às vezes transformar, né, criar uma política ali de enfrentamento, ou um centro integrado que seja uma lei, porque aí mudou o prefeito, ninguém vai derrubar, né? Não, ah, não, ele não pode acabar porque é lei. Então, assim, nós temos que ir descobrindo algumas estratégias nesse caminho para a gente poder efetivar, de fato, essa dimensão das ações de enfrentamento, né, de forma que elas virem política, né, de Estado e não política de governo, porque senão o governo passa e não quer mais aquela ação e fica por isso mesmo, a gente tem que lutar, começar de novo, né? E nós somos Sim, poucos para tanta luta, né, Mariana? Às vezes a gente está em tantos espaços, temos que conseguir mais gente para lutar com a gente, meu Deus. Vamos lá. é. Bom, eu acho que mais para a gente finalizar, assim, eu gostaria de agradecer, né, a presença e a participação da Karina, assim, que nesse momento, assim, eu sei o quanto que está corrido para ela estar participando de todas as atividades e de agradecer, inclusive, assim, a participação de todas e todos que estiveram com a gente acompanhando aqui o debate e fazendo as perguntas e colocando as colocações sobre a temática, né? Enquanto Conselho E, Regional de Psicologia, a gente entende, né, que essa é uma demanda que a gente precisa dar muita atenção, né, exatamente porque a gente tem aí, né, uma situação da escuta, a lei, né, que propõe a escuta de criança e adolescente, e tanto o Conselho de Psicologia quanto o CRES, né, a gente tem algumas apontamentos que são diferentes daquilo que estão colocado na lei e a gente precisa discutir sobre isso, né? Pensar qual é a maneira que a gente vai garantir essa escuta, qual que é a maneira que a gente vai conseguir propor formas de proteção, né, para essa criança e para esse adolescente que estão nessa situação de violência sexual. Então, enquanto plenário, né, assim, a gente entende que essa é uma necessidade da gente, é uma temática que a gente precisa se debruçar outros momentos, né, exatamente para a gente poder continuar esse debate e não morrer somente aqui nesse momento, né, que a gente lembra os 20 anos da campanha Passa Bonito, lembra, né, do dia 18 de maio, de enfrentamento da violência sexual, mas de um compromisso mesmo da gestão em pautar essa temática, assim. Então, queria agradecer, né, a todos e todas. E aí a ideia é de que essa live ela também possa ficar disponível posteriormente, tanto no YouTube quanto no Facebook, para que outras pessoas também possam rever, né, as informações que foram passadas aqui, para a gente poder ampliar e iniciar o debate. É, né, tá bom, estava cortando. mais falando, está cortando, né? Mas eu acho que eu Sim, estava mais falando nesse sentido, assim, da gente, enquanto gestão mesmo, a gente precisa dar visibilidade para essa temática, né? E pensar em outras ações aí para a gente implementar, né, a garantia mesmo de proteção para criança e adolescente nessa questão em especial da violência sexual, mas trazer mais violências também, assim. sim. Bom, então eu acho que é isso, assim. Muito obrigada, viu, Karina, aí por participar com a gente. Obrigada a você, viu? Obrigada, obrigada a todos que nos acompanharam. E a gente segue junto aí, né, Mariana? Vamos construindo essa Isso. rede, fortalecendo, tá bom? Isso. Não, então, Obrigada, muito viu? obrigada, viu? Obrigada a todos e todas. Tchau.